Bom, passando agora para o nosso terceiro ponto, que é a doutrina do pecado original e a noção do Agostinho, a noção teológica cristã clássica de que nós somos pecadores, descendentes de Adão e Eva, e a gente já vem com essa tendência para a existência e nós podemos buscar a salvação por meio da graça divina, da iluminação, buscando se aproximar de Deus e do caminho de Jesus. Mas vamos olhar agora para o livro de Agostinho sobre o livre-arbítrio, no capítulo 20, que é o seguinte: qualquer que seja a doutrina verdadeira acerca da origem das almas, não é injusto que as consequências do pecado de Adão tenham passado aos seus descendentes. Então vamos ler isso e depois analisar. Com absoluta justiça, aprove ao sumo Deus, que governa todas as coisas, que tenhamos nascido daquele primeiro casal na ignorância, na dificuldade e na mortalidade, pois quando eles pecaram, foram precipitados no erro, na tribulação e na morte. Assim, na origem do homem apareceria a justiça daquele que pune, e no decorrer da vida a misericórdia daquele que liberta. Pois quando o primeiro homem foi condenado, sua felicidade não lhe foi retirada, de modo que também perdesse a sua fecundidade. Portanto, sua prole, ainda que carnal e mortal, pôde se tornar, em seu gênero, uma certa beleza e adorno para a terra. Com efeito, não era justo que ele gerasse filhos melhores do que ele próprio, mas quem quer que desejasse se converter a Deus, de modo a superar o castigo que foi merecido pelo afastamento original, era conveniente não apenas que não fosse impedido, mas também ajudado. Dessa forma, o Criador de todas as coisas mostrava com quanta facilidade o homem podia, se quisesse, manter-se tal como foi feito, já que sua prole se tornou capaz até mesmo de superar a situação na qual nascera. Aqui ele está dizendo que a gente vai pagar pelos pecados de Adão. O nosso sofrimento, a nossa condição é uma descendência do erro de nossos ancestrais, né? É algo que a gente herdou. Essa é uma noção muito comum no mundo antigo. Se você olhar para a mitologia grega, há muitos casos em que descendentes pagam pelos erros, pelas faltas dos seus antepassados. Isso é algo tipicamente antigo e mitológico. Imagina você ser um cristão primitivo, assim, alguém como Agostinho, vivendo no final do Império Romano, num tempo em que se usa o sistema ptolomaico, as pessoas acham que a Terra é o centro do universo, em que séculos, abismos de tempo separam da ciência moderna, separam da teoria de Kepler, de Galileu, de Darwin, a hipótese de que uma seleção natural possa ser responsável pela evolução das espécies, totalmente impessoal, é algo totalmente impensável no período. Então fazia muito mais sentido alguém ver, olha, tem esses bichos aqui, eles foram criados por um ser inteligente, a gente está aqui no centro porque a gente tem inteligência superior, consciência, a gente é capaz de agir moralmente e deve haver uma justiça divina. E como a gente erra tanto, a humanidade erra tanto, deve ser por isso mesmo, sabe? O que está escrito nesse mito, como as outras culturas seguem seus mitos, deve ser o mito verdadeiro. Enfim, mas como é grave a gente tratar disso hoje como se fosse tão plausível quanto no tempo de Agostinho. Porque ele está falando aqui de almas, né? De sofrimentos, mas a noção de alma é uma coisa muito difícil de provar, de investigar. Se a gente tem alma, o que significa isso? A identidade pessoal, é a consciência, são as memórias, são os pensamentos. E ele traz aqui uma leitura literal de um texto mitológico de Gênesis. E ele imputa na humanidade a responsabilidade por erros desses supostos seres mitológicos. Mas cadê a evidência disso, cara? Cadê a evidência do pecado original? Na modernidade a gente trabalha com evidências. Por que você vai acreditar em uma coisa que não tem evidências? É algo que não faz sentido nenhum no contexto de hoje. E o pior é que Agostinho, com isso, ele
cria uma mentalidade que vai se intensificar muito na Idade Média de que o ser humano ele tem que se chicotear, ele é ruim, ele é torto, o mundo é horrível, a gente tem que se salvar nossas almas. Cara, na história da filosofia, o filósofo moderno que melhor denunciou essa negação à vida, que é o cristianismo, e essa moral do pecado que Agostinho está criando, foi o Friedrich Nietzsche. E eu separei aqui algumas passagens para a gente ler o que está acontecendo, na verdade, como um bom filósofo psicólogo, né, que o Nietzsche é, no sentido de que ele consegue penetrar a mentalidade dos filósofos e questionar o valor por trás das ideias dos filósofos, como que esse cara valora o mundo, né, para dizer isso que ele está dizendo, o que está por trás da sua ideia. Ele faz isso muito bem com essa ideia do cristianismo. E a gente vai, então, olhar para 3 livros diferentes, ó. O Anticristo, O Crepúsculo dos Ídolos e A Genealogia da Moral, onde a gente vai encontrar diferentes passagens que lançam luz sobre esse problema, né? Que é o problema do ideal ascético. Veja, o cristão ele cria um ideal antinatural. Se no mundo pagão o ideal era alguém que era quase um deus, era alguém exuberante, forte, expansivo, saudável, atlético, etc. No mundo cristão, o modelo vai ser alguém fraco, pobre, doente, que não faz nada, que é basicamente o mínimo de vida e o máximo de espírito, né? Então, para o Nietzsche isso é uma forma de negar a existência, é uma forma de, por uma incapacidade de ser como o expansivo e o forte, você inventa um modelo ideal, contranatural, que faz jus à sua natureza e de muitos outros infelizes ao redor do planeta, e assim você consegue criar uma tirania dos fracos, né? O que ele chama de moral dos escravos, nesse sentido metafórico. Então vamos ler, por exemplo, aqui na Genealogia da Moral, uma passagem. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim à vida e a si mesma, já de início a moral escrava diz não, e um fora, um outro, um não eu, e este não é seu ato criador. No fundo, a ação do cristianismo é uma reação. É uma fraqueza fundamental. O Nietzsche ele via como uma patologia mesmo, cultural. Vamos para o Crepúsculo dos Ídolos agora. Ler outra passagem. Dado que se tenha compreendido o caráter hediondo dessa revolta contra a vida, que se tornou quase sacrossanta na moral cristã, compreendeu-se também, felizmente, uma outra coisa, o que há de inútil, aparente, absurdo, mentiroso numa tal revolta. Uma condenação da vida por parte do vivente é, afinal, apenas o sintoma de uma determinada espécie de vida. Se tal condenação é justificada ou não, eis uma questão que não chega a ser levantada. Seria preciso estar numa posição fora da vida e, por outro lado, conhecê-la como alguém, como muitos, como todos os que a viveram, para poder sequer tocar no problema do valor da vida. Razões bastantes para compreender que este é para nós um problema inacessível. Ao falar de valores, falamos sobre a inspiração, sobre a ótica da vida. A vida mesma nos força a estabelecer valores. Ela mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores. Disto se segue que também essa antinatureza da moral, que concebe Deus como antítese e condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida. De qual espécie de vida, já dei a resposta. Da vida declinante, enfraquecida, cansada, condenada, que é o tipo Agostinho de Hipona, é o tipo Jerônimo, é o tipo Paulo. São pessoas com problemas. A moral, tal como foi até hoje entendida, tal como formulada também por Schopenhauer, enfim, como negação da vontade da vida, é um instinto de décadence mesmo, que se converte em imperativo. Ela diz pereça. E
ela é o juízo dos condenados. Por isso ele diz que a moral cristã, o cristianismo, é a metafísica do carrasco. É a metafísica do carrasco. Você tem que pegar o chicote e ficar se açoitando, desejando sair da vida o máximo possível para ir para o paraíso, um lugar perfeito, de máximo ganho, de comunhão com o Criador do universo. Olha como soa infantil, como soa um delírio quase de alguém que não suporta a existência. É isso que o Nietzsche está denunciando. E o que é triste é que isso é muito real nas igrejas, por exemplo. A gente, principalmente aqui no Brasil, com essas vertentes pentecostais mais fervorosas, a gente tinha muito esse foco, antes da ideia da prosperidade ser o foco, esse foco de condenação, de medo do inferno, que ainda é bastante grande, de você não pecar, de você ficar atormentado 24 horas. O Nietzsche é um ótimo filósofo para te libertar disso. Tem vários livros aqui na descrição, como esses, que você pode ler, que vão te ajudar nesse sentido, para perceber como isso, na verdade, é uma fantasia de pessoas com sérios problemas frente à existência. E indo mais fundo na psicologia desse tipo, Agostinho, você vê que a pessoa é fundamentalmente covarde. Ela tem um medo absurdo, ela tem uma angústia absurda, que faz com que ela pense nessas coisas e conceba essas coisas. Sem falar dessa ideia de culpa, de se sentir inferior, né, que o cristianismo vai introjetar nas pessoas e que é muito, muito ruim, gente, é muito prejudicial. Você se vê como alguém que já nasce culpado, já nasce pecador. Que isso, cara? Cadê a prova? Cadê a evidência disso? Negócio grave. Vamos agora para o anticristo. O conceito cristão de Deus. Deus como Deus dos doentes, Deus como aranha, Deus como espírito, é um dos mais corruptos conceitos de Deus que já foi alcançado na Terra. Talvez represente o nadir na evolução descendente dos tipos divinos. Deus degenerado em contradição da vida, em vez de ser transfiguração e eterna afirmação desta. Em Deus, a hostilidade declarada à vida, à natureza, à vontade de vida. Deus como fórmula para toda a difamação do aquém, para toda mentira sobre o além. Em Deus, o nada divinizado, a vontade de nada canonizada. Olha que perfeição poética que o Nietzsche exprime, essa leitura muito correta do que é o cristianismo, e principalmente esse cristianismo agostiniano, voltada para a ascese, voltada para essa ideia de evitar o pecado, se aproximar da salvação. É uma negação da vida. O próprio conceito de Deus, ele é quase nulo. Ele é quase um nada, metafisicamente falando. Então, é muito diferente das concepções pagãs de divindades, que são exuberantes, espelham as características humanas, que são presentes de uma forma mais afirmadora nas vidas humanas, né? Nas vidas dos heróis, enfim, dos mitos pagãos, como os gregos, os romanos, os mesopotâmicos. O cristianismo é tudo tão distante, é tudo tão defeituoso, é tudo tão remoto. O ser humano ele tem que consertar erros de seus ancestrais primordiais, e Deus é basicamente um nada, sabe? Enfim, é muito ruim, além de falso, né?